Olá, semeadores! Como vocês estão aí do outro lado da telinha? Espero que vocês estejam vivenciando a paz de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento e que nos faz continuar nessa caminhada, nessa vida que a cada dia é um novo amanhecer, a cada dia é uma nova oportunidade que Ele nos dá de sermos melhores, de sermos cada vez mais homens e mulheres tementes a Ele e que vive para glorificar e exaltar o seu santo nome. Nós estamos aqui para adentrarmos em mais uma porção do livro de Provérbios, dessa série aí maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado para dividir com vocês. E hoje iremos nos deter apenas no versículo 7. Esse versículo tão rico, tão precioso, que traz verdades e lições para as nossas vidas e que nos faz cada vez mais entendermos e percebermos como Deus é um Deus perfeito, é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus vivo, onde a sua palavra tem esse poder de adentrar o nosso coração, modificar a nossa vida, transformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e nos fazer cada vez mais homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vamos então nessa. Então, antes de você continuar comigo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com aqueles que precisam ouvir um pouco dessa palavra, comenta aqui embaixo para que a gente possa dividir esse conhecimento e que você possa espalhar, semear vida ao redor daqueles que fazem parte da sua caminhada, na vida dos seus amigos, parentes, enfim. Vamos caminhar e adentrar por esse versículo tão maravilhoso do livro de Provérbios, que é o versículo 7. Vamos nessa. Então vamos lá meditar nesse versículo 7. Esse versículo, ele é o lema do livro de Provérbios. E diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando a gente olha para esse versículo, a gente pode abstrair deles algumas verdades tão profundas e tão transformadoras para as nossas vidas, que Salomão, com toda a sua sabedoria, e Deus deixou aí registrado na palavra para que a gente venha viver o que diz esse versículo 7. Ele inicia dizendo: o temor do Senhor. Muitas vezes a gente confunde temer a Deus com ter medo. E na verdade não é isso. Temer ao Senhor é ter profundo respeito por Ele, é ter reverência por Ele, é obedecer os seus ensinamentos. Então, esse temor do Senhor retrata para nós tudo isso aí. Vem trazer para nós essa verdade que a gente tem que ter dentro de nós. A gente não tem que ter medo de Deus. A gente não tem que ter medo de Deus. A gente precisa ter profundo respeito por Ele, reverência e obedecê-lo dia após dia. Isso é temer ao Senhor. Isso é estar debaixo dessa palavra. Isso é viver essa palavra. Temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando ele fala é o princípio da sabedoria, é o ponto inicial. É o início. Então esse temor do Senhor, ele é o início de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de todo o saber. Ele é o ponto inicial. E quando a gente fala desse saber, desse conhecimento, a gente precisa entender que precisamos em Deus buscar tudo isso. Olha que algo profundo e poderoso a gente pode observar e perceber nesse versículo 7, no início desse versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando a gente olha para esse princípio da sabedoria, a gente deve lembrar que
essa sabedoria também quer dizer conhecimento, também quer dizer saber. Esse conhecimento, ele não consiste apenas em termos entendimento e de conhecermos a palavra do Senhor. Vai muito além. Ter esse conhecimento é apenas adentrar, viver as verdades espirituais. Não basta a gente conhecer a palavra de Deus. A gente precisa viver. Então, o princípio do conhecimento, o princípio do saber requer de nós isso. Além de conhecermos a palavra de Deus, as coisas e as verdades espirituais, precisamos o quê? Viver. Ser transformados por ela. Porque essa palavra ela tem um poder transformador na vida do ser humano. Então, esse princípio do conhecimento, ele vai trazer isso para nós. Ele vai trazer essa verdade para nós. E o nosso conhecimento, ele precisa estar fundamentado em Cristo Jesus. Jesus, ele é o fundamento de todo o conhecimento. Ele é a base, ele é a sustentação para as nossas vidas. Ele é aquele que vai nos fazer adentrar essas verdades espirituais, conhecer essas verdades espirituais, revelar essas verdades espirituais para nós, nos transformar e nos fazer viver essa palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Esse é o princípio do conhecimento que precisamos ter, vivos dentro de nós. E esse princípio do saber, do conhecimento, da sabedoria, a gente precisa lembrar que Jesus, ele é o fundamento sobre o qual o nosso conhecimento deve estar alicerçado. Guarde essa verdade no seu coração. É Jesus que vai comandar em nós, dentro de nós, o temor do Senhor. É Jesus que vai comandar, que vai gerar dentro de nós esse temor que precisamos ter, o temor do Senhor. E a gente percebe que Jesus, ele vai gerar isso em nós, ele vai revelar todos os segredos escondidos, toda a sabedoria para nós. Por isso precisamos estar nele. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente precisa estar com a nossa vida fundamentada em Jesus, para que a gente possa experimentar desse temor. É Ele que vai gerar isso em nós, o temor que precisamos ter, esse temor que é reverência, que é respeito, que é obediência para com o nosso Deus. E ele continua dizendo, mas os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando ele fala tolo, são aqueles que são insensatos, negligentes, perversos. Há pessoas assim, há seres humanos assim, insensatos, perversos, negligentes. E aí a palavra vai dizer, mas os tolos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Não seja tolo, não seja tolo, não esteja inserido no meio desses que são tolos, que não têm o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Mas que você volte o seu coração para Jesus. Tenha o seu conhecimento fundamentado em Cristo Jesus, que é a fonte geradora desse temor, que vai nos fazer viver uma vida de obediência, de reverência, de respeito para com esse Deus, ao qual a gente precisa adorar, glorificar e obedecer. E aí a gente pode fazer uma afiguração sobre todo esse versículo. Aí você me pergunta, que afiguração é essa que a gente pode fazer? A gente pode olhar para esse versículo e pode fazer essa subjeção, essa comparação, como se existisse uma casa. E essa casa fosse a casa da sabedoria. E dentro dessa casa há cômodos que precisam ser o quê?
mexidos, que precisam ser buscados, adentrados, que precisam ser descobertos. E aí a gente olha e tem essa casa, que essa casa é a casa da sabedoria. E dentro dela há esses cômodos de tudo aquilo que precisamos conhecer para ter essa sabedoria viva em nós. Mas antes de adentrar essa casa, quando a gente se depara com a porta, diante dessa porta há uma palavra escrita, que é o temor do Senhor. O temor do Senhor. E para adentrar essa casa da sabedoria, a gente precisa ter esse pré-requisito, que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, para a gente adentrar a casa da sabedoria, a gente precisa desse pré-requisito, que é o temor do Senhor, para que a gente possa adentrar a essa casa chamada casa da sabedoria e entrar em cada cômodo dessa casa e mergulhar e buscar tudo aquilo que precisamos ter em nosso coração para ter uma vida que glorifique a Deus. Que a gente possa ter em nossa mente essa afiguração, que essa sabedoria é uma casa e que para adentrar essa casa a gente precisa desse pré-requisito, que é o temor do Senhor. Que maravilhoso! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Porque temos nesse versículo, que é o lema, que é o versículo chave de todo o livro de Provérbios, a riqueza para as nossas vidas, para que a gente venha ter uma vida sábia, uma vida reta, uma vida que glorifique ao Senhor. Então guarde no seu coração esse versículo 7. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Que você não seja tolo, mas que você seja um homem e uma mulher que teme ao Senhor, que tem essa casa da sabedoria na sua frente para você adentrar e mergulhar em cada cômodo e ser enriquecido pela verdade, pela palavra de Cristo Jesus. Porque lembra lá no início, quando eu falei que Jesus ele é o fundamento de todo esse temor, e Jesus ele vai gerar esse temor em nós. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ter o temor do Senhor como o princípio de toda a sabedoria, e que possamos adentrar a essa casa da sabedoria, invadir de forma assim maravilhosa cada cômodo, mergulhar nesse Deus que é a fonte da vida, que é a fonte da sabedoria, e fazer com que cada vez mais a gente possa viver a sua palavra, praticar essa palavra, porque isso é o que Ele quer de nós. Que o Senhor nos abençoe e que essa verdade venha estar alicerçada em nosso coração e que venhamos colocar em prática esse temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e que Jesus possa adentrar a sua vida e que você possa deixá-lo, que ele venha trazer e gerar em você o temor que você precisa ter no seu coração. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a sua palavra venha estar guardada dentro de nós. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo nome, por mais esse momento que o Senhor nos proporciona, de estarmos aqui nos alimentando da tua palavra. Pai, que o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, venha ser gerado em nós. Que o teu Espírito venha gerar esse temor em nosso coração, porque, Senhor Jesus, tu és a fonte, tu és o fundamento de todo esse temor. Que possamos cada vez mais te obedecer, cada vez mais te reverenciar, cada vez mais ter um respeito profundo por ti, e que venhamos ter em nossas vidas um viver sábio, um viver pleno, um viver, ó Pai, que possamos desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a viver essa palavra. Nos ajuda a guardar essa palavra em nosso coração, porque o Senhor tem o melhor para nós. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, pela tua palavra que é tudo para nós. Muito obrigado por esse momento. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abençoe a vida de cada um que nos escuta nessa hora. Em nome do teu Filho amado Jesus.
Amém. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus nos abençoe. Amém.